Você está entrando em outra dimensão, um lugar entre o espaço-tempo, onde o mundo sobrenatural e os mistérios serão revelados. Você está na dimensão X. Bruxas, elas existem. Antes de respondermos essa pergunta, temos que entender o que significa uma bruxa ou um bruxo. Existem diversos tipos do que seria uma bruxa, como as bruxas do folclore, como um ser místico dotado de poderes sobrenaturais, que espalham o terror com sua magia negra, um ser tomado pela escuridão. Ou a visão dos contos de fada, a mais popular, de uma mulher velha com chapéu pontudo feio com uma grande verruga no nariz, que vive reclusa na floresta, fazendo feitiços, poções em seu caldeirão mágico, sempre querendo destruir a mocinha da história. Até mesmo a visão do Harry Potter. Existe a visão histórica da Igreja Católica, retratado no infame livro Martelo das Bruxas, de uma mulher impura, que com um contrato com o ser maior do inferno, ganhou poderes de subverter as pessoas do caminho da igreja. O termo bruxa surgiu na Itália. A palavra vem do verbo italiano bruciare, que significa queimar, bruciar, na época da Inquisição. Estrangeiros foram na Itália, ao ouvirem gritar Brússia, associaram a palavra a ré. Exemplos de bruxas que ganharam notoriedade na cultura pop e na literatura foi as bruxas de Salem. Mas isto é uma visão dogmática imposta pela Igreja Católica que ditava o comportamento há séculos passados, antes das visões de pessoas pagãs. As bruxas eram conhecidas como mulheres que tinham conhecimentos naturais, sacerdotes de antigas religiões como a celta, ou até druidas que eram vistas como bruxos e bruxas, até mesmo xamãs. Com esta visão, podemos dizer com certeza que as bruxas existem sim. Mas o que realmente é uma bruxa? A bruxa ou bruxo é uma mulher ou homem com conhecimentos naturais. A medicina das plantas, a medicina natural, conhecimento dos poderes dos elementos da natureza e a regência dos corpos celestes sobre o comportamento humano. Detém conhecimento místico, arcano e filosófico sobre o oculto para moldar e impor a sua vontade dentro de seus dogmas filosóficos de coexistência com os deuses e seres da natureza. O conceito de bruxa e bruxo é bem aberto. Há pessoas que conhecem práticas ocultas e pagã da antiga religião ou cultura e culto com sacerdotes. Oráculos e xamãs também se encaixam na visão de um bruxo ou uma bruxa. Um dos exemplos modernos são as Wiccas. Bom, vou sair um pouco fora do roteiro para explicar melhor um pouco sobre a religião Wicca. A religião Wicca é uma religião neopagã com crença pré-cristã, de conhecimentos sobrenaturais, arcanos e oculto a deuses antigos, práticas mágicas, princípios espirituais, feminino e masculino. Quando se entra em feminino e masculino, quer dizer o quê? Eles cultuam a dualidade. Os dois principais deuses é a deusa mãe e o deus pai. A deusa mãe é conhecida como a deusa tríplice, a criadora do universo. Ela simboliza as 3 etapas da vida de uma mulher: a inocência, a donzela, que seria a mulher durante a infância; a plenitude, a mãe, uma mulher em meia-idade já fértil; e sabedoria, a anciã, que seria uma pessoa com maior saber, que já passa os ensinamentos. Tem o poder da fertilidade e da cura. Tudo relacionado ao feminino. A fertilidade é relacionada ao feminino. Por isso ela é representada pela lua. A lua simboliza a fertilidade e a cura. O deus cornífero, também denominado de Cernunnos, ou deus chifres, essa divindade passa pelo nascimento, morte e renascimento. Ele representa a vida humana e as plantas. Ele é muito representado pelo deus Pan, simbolizado pela virilidade masculina, a sexualidade e a caça. Tudo que é relacionado ao masculino, ao homem, à força, à caça, a sexualidade, é representado a esse deus. Temos que entender que o Wicca, ele engloba diversos deuses. É um panteão de deuses. Ele escolhe um deus pai
e um Deus Mãe para lhe representar. Esses deuses podem ser de deuses de culturas antigas, como cultura gregas, egípcias, celtas, independente. Mas, como todos os deuses são muito parecidos em fisionomia, eles incorporam a deusa mãe e o Deus Pai a esses deuses, aos deuses que eles mais se identificaram. Então não existe um Deus certo, um Deus errado. Existe um panteão de deuses que são incorporados. Um Wicca pode acreditar na deusa Ísis e no deus Horus, como outro pode acreditar na deusa Atena, Afrodite, e outro acreditar no Deus Pai, como Zeus, Hades. Isso é a dualidade. O que é a dualidade? A dualidade é o masculino, o feminino, o positivo, o negativo, o bem e o mal. Mais à frente nós vamos ver melhor esse conceito. O conceito cristão é o conceito de apenas um criador. O conceito esotérico é o conceito geralmente da dualidade, um ou mais criadores. Os adeptos da religião acreditam na reencarnação, na lei do retorno, lei tríplice. Esta lei diz que todas as atitudes ruins retornam com 3 vezes mais intensidade e afeta quem a manifestou. Quer dizer, você faz o mal, você receberá o mal. Muito parecida com a lei hermetista da ação e reação. Toda ação tem uma reação. Também crê que as almas vão para um local chamado Summerland após a morte, mas podem retornar quando desejar. Muito parecido com a visão espiritista, muito parecido com a visão espírita, kardecista, que o espírito, o eu superior, deseja reencarnar para poder adquirir mais conhecimento, mais iluminação. Por isso ele reencarna diversas vezes, para poder passar por certas situações e poder colher o conhecimento daquela dentro deste mundo, dentro da nossa existência física, celebração e ritos. Os seguidores do culto promovem festa para as mudanças da natureza, com a estação do ano ou começo e fim do ano. Natural, como o cristão celebra o Ano Novo e Natal e outros feriados, eles também celebram. Também cultuam os solstícios e os sabás, dia do descanso. Eles devem seguir todas as práticas gerais da religião, mas possuem o direito de escolher se realizam individualmente ou em grupo. As celebrações são organizadas para acontecer durante as fases da lua e os equinócios. No dia dos rituais, círculos são desenhados para representar o contato com os deuses naturais e para realizar agradecimentos. A gente vê muito em filmes, e algumas séries que os bruxos fazem círculos para evocar aquele ser, aquela entidade. A mesma coisa acontece na Wicca. Os rituais são feitos círculos, fogueiras. É uma magia. A Wicca é um sistema mágico, como qualquer outro tipo de magia. São colocadas velas em lugares de destaque dos círculos com o objetivo de representar os 4 elementos da natureza: terra, ar e fogo. Um cálice ainda inserido para dar o apoio, uma adega representar a união da deusa e do deus. Os círculos geralmente representam o espírito. Ele é hermeticamente fechado, o círculo. Então ali é um lugar onde é que você está protegido. As velas são colocadas ao redor, apontando os quadrantes e também representando os 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Os 5 elementos: o espírito, o círculo e os 4 elementos formam o pentagrama ou tetragramaton. O cálice ele representa a fecundação. Ele é muito parecido com o ventre feminino. Algumas orações são repetidas após a primeira parte da celebração. O Livro das Sombras. O Livro das Sombras é o grimório dos Wiccas. O que seria o grimório? Seria o livro onde os Wicca guardam rituais, guardam seus conhecimentos. É o objeto pessoal dos praticantes. Neles são registrados as jornadas espirituais, as magias e sonhos dos seguidores.
funcionando como um diário. Então, bruxas existem? Sim, existem sim. Mas são bons ou maus? Depende do seu ponto de vista. Vamos falar um pouco de um conceito de magia. Existe a magia branca. O que será a magia branca? É a magia que não causa malefícios. Vamos usar um conceito espiritualista. É uma magia que só utiliza energias positivas. Outra, temos a magia negra. É uma magia que procura o benefício, impor sua vontade, independente se vai causar males ou não. Geralmente causa males a alguém. Então, conceito espiritista, uma magia que trabalha com energias negativas. E nós temos a magia cinza. O que seria a magia cinza? A magia cinza é a magia do conhecimento. Ela é a magia do meio termo. Ela engloba a magia negra e a magia branca. Ela segue os conceitos da magia branca e da magia negra. Por quê? Porque existe o conceito de dualidade dentro do bem e do mal. Nem todo mal é de todo mal, como nem todo bem é de todo bem. Como o bem não vive sem o mal, e o mal não vive sem o bem. Se não existisse o bem, não existiria o mal, e vice-versa. São conceitos éticos e filosóficos que nós utilizamos para medir o que é benéfico e maléfico a nós. Então, como um conceito muito vago, não queira dizer que para você conseguir benefício próprio, você não possa fazer mal a alguém. Você pode conseguir seu benefício próprio, será algo bom para você, fazendo mal para alguém. Entendeu? Então esse conceito é um conceito muito vago, aberto a diversas possibilidades de teoria. E no universo, o universo ele não reconhece o que é bom, o que é mal, porque ele necessita dessas duas forças, essas duas energias, para coexistir nessa existência. Essas duas energias, a negativa, a positiva, elas formam uno, o universo. Por isso que os Wiccas são denominados como magia cinza. Por ser denominado como magia cinza, fica aberto a esse conceito. Se você filosofar entre o bem e o mal e sua coexistência, você verá que você terá que chegar a este meio termo para poder coexistir. Então, vocês decidem o que é. Se bruxos são bons ou são maus. Existem bruxos que trabalham com magia branca, como existem bruxos que trabalham com a magia negra. O conceito de bruxo é um conceito muito aberto. Eu trouxe o Wicca para dar um exemplo do que seria um bruxo moderno, fora da visão antiga do que seria um bruxo, a visão pós-cristã. A visão pré-cristã, os bruxos seriam sacerdotes, seriam xamãs, seriam oráculos, pessoas com saberes ocultos e pessoas com conhecimentos naturais da natureza, do universo e das coisas vistas ou não vistas. Agradeço a todos por compartilhar um pouco deste meu conhecimento. Lembra-se, não sou dono da verdade. Alguns termos, alguns dogmas são abertos às suas interpretações. Cada um interpreta dentro do seu conhecimento e da sua maneira, ok? Peço para todos deixar o like, se puder compartilhar. Agradeço a todos que estão me dando essa força com esse projeto, publicando, compartilhando, sendo nosso amigo na rede social. Abraço!